Meu nome é Marcos, tenho 28 anos, sou designer gráfico e vivo aqui em Salvador, na Bahia. Até os 26 anos, eu era uma pessoa comum, trabalhava numa agência de publicidade no centro da cidade e namorava a Júlia há 3 anos. Minha vida era normal, até tudo desmoronar de uma vez. Nunca imaginei que alguns meses depois eu estaria envolvido com forças que nem sabia que existiam. Foi em dezembro de 2018 que minha vida virou de cabeça para baixo. Primeiro perdi o emprego na agência por causa da crise econômica. Logo depois, a Júlia terminou comigo dizendo que eu estava sem rumo na vida e que precisava de um tempo. Em 2 semanas, perdi tudo que tinha construído. Fiquei completamente perdido, sem dinheiro, sem amor, sem perspectiva. Passei a vagar pelo centro histórico de Salvador todos os dias, sem destino certo. Era uma forma de fugir do apartamento vazio e dos pensamentos ruins. O Pelourinho sempre teve uma energia diferente, mas naquela época eu não entendia nada sobre essas coisas. Caminhava pelas ruas de pedra, tentando encontrar algum sentido para continuar vivendo. Foi numa tarde de terça-feira, no final de dezembro, que encontrei aquela livraria. Estava escondida numa ruazinha estreita, a Rua das Laranjeiras. A placa, pequena, dizia apenas Conhecimentos Ancestrais. O lugar me chamou a atenção porque havia livros na vitrine que nunca tinha visto antes. Títulos estranhos sobre misticismo, tarô, magia, coisas que sempre achei bobagem. Entrei mais por curiosidade do que por interesse real. O ambiente era escuro, cheirava a incenso rançoso misturado com algo que não conseguia identificar. Tinha estátuas pequenas espalhadas pelas prateleiras, figuras com rostos sombrios que me causavam um desconforto estranho. O silêncio do lugar era pesado, quase sufocante. Foi então que ela apareceu dos fundos da loja. Uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, mas o que mais me impressionou foram os braços cobertos de tatuagens com símbolos que nunca tinha visto. Seus olhos tinham uma cor amarelada muito estranha. Ela me olhou como se já me conhecesse há anos. "Você está perdido, não é, filho?" Ela disse com uma voz doce, quase maternal. "Perdi tudo recentemente. Trabalho, namorada, não sei mais. O que fazer da vida?" Respondi sem pensar muito. "Meu nome é Carmen", ela se apresentou. "E eu posso te ajudar a despertar seu verdadeiro poder criativo. Você é designer, não é?" Fiquei surpreso porque não tinha contado minha profissão para ela. "Como a senhora sabe?" perguntei intrigado. Carmen sorriu de um jeito misterioso. "Tenho experiência em ver o potencial das pessoas. Você tem um dom especial para a criação, só precisa desbloquear essa energia." Suas palavras soaram como exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Ela me mostrou alguns livros sobre criatividade e intuição artística. Falou sobre como o tarô poderia me ajudar a abrir caminhos profissionais e encontrar inspiração para meus trabalhos. Tudo parecia inofensivo. Apenas uma velha senhora querendo ajudar. Comprei um baralho de tarô básico e um livro sobre interpretação das cartas. No momento que fui pagar, uma vela grande que estava em cima do balcão se acendeu sozinha. A chama apareceu do nada, bem na minha frente. Fiquei paralisado olhando para aquilo. Foi o vento. Tentei me convencer, mas não havia corrente de ar no lugar. Carmen apenas sorriu de novo, como se fosse algo completamente normal. "Você é especial, Marcos", ela disse, e eu nem lembrava de ter falado meu nome para ela. "Eles já te escolheram, pode ter certeza." Saí da loja com uma sensação estranha, misturando medo e curiosidade. Aquela vela acesa, sem explicação, ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Quando cheguei em casa, abri o livro e comecei a estudar o significado das cartas. Era fascinante como cada símbolo parecia falar diretamente comigo. Naquela mesma noite, fiz minha primeira consulta de tarô para mim mesmo, perguntando sobre meu futuro profissional.
As cartas que saíram foram assustadoramente precisas sobre minha situação atual. E havia uma carta em especial que me intrigou profundamente. Voltei à livraria da Dona Carmen 3 dias depois, no primeiro sábado de janeiro de 2019. Não conseguia parar de pensar nas cartas que tinha consultado em casa. Elas tinham acertado detalhes da minha vida que nem eu mesmo tinha percebido. Carmen me recebeu como se fosse um velho amigo. Sabia que você voltaria, filho, disse sorrindo. Ela me convidou para conhecer seu grupo de estudos, que se reunia aos sábados à tarde na casa dela, no bairro da Liberdade. São pessoas como você que buscam desenvolver seus dons espirituais, explicou. Disse que lá eu poderia aprender coisas que os livros não ensinavam. A curiosidade foi mais forte que qualquer receio. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. A casa da Carmen era simples por fora, mas o quintal dos fundos me deixou impressionado. Tinha um altar no centro com várias estátuas pequenas, velas de cores diferentes e alguns crânios que pareciam ser de animais. O cheiro no ar era uma mistura de incenso com algo metálico. Depois descobri que era sangue seco. Tudo aquilo me causou um arrepio, mas também uma estranha fascinação. Conheci as outras pessoas do grupo naquele dia. A Ana era uma enfermeira, de uns 40 anos, divorciada há 2 anos, que queria amarrar o ex-marido de volta. Ela falava com muita amargura sobre como ele tinha saído de casa para viver com uma mulher mais nova. O Roberto era empresário, dono de uma loja de materiais de construção, procurando abrir caminhos nos negócios que estavam indo mal. O primeiro ritual que presenciei foi para a Ana. Carmen acendeu velas vermelhas ao redor do altar e começou a falar palavras numa língua que não reconheci. Pediu para a Ana escrever o nome do ex-marido num papel e queimar while pensava nele. O mais estranho foi quando minha mão começou a se mover sozinha. Peguei um lápis e desenhei símbolos que nunca tinha visto antes. Você tem mediunidade natural, Marcos, disse Carmen, observando meus desenhos. Essas são assinaturas espirituais. As entidades estão se comunicando através de você. Fiquei confuso, mas ao mesmo tempo me senti especial. Pela primeira vez em meses, alguém estava me dizendo que eu tinha algum valor, algum poder. O resultado para a Ana veio em apenas 48 horas. Na segunda-feira, ela me ligou eufórica. Marcos, funcionou! O Cláudio me ligou ontem chorando, disse que não consegue me esquecer e quer voltar. Eu não acreditava. Seria mesmo coincidência? Roberto também teve sucesso. Na semana seguinte, fechou um contrato de R$100 mil que estava enrolado há meses. Carmen começou a mudar comigo depois desses resultados. A vovozinha gentil foi sumindo e apareceu uma mulher mais controladora. Você faz parte do nosso grupo agora, Marcos. Tem compromisso com os trabalhos, dizia com uma firmeza que não tinha antes. Me explicou que as entidades não gostavam quando alguém começava os estudos e depois abandonava. Se você tentar nos deixar, eles virão atrás de você. Ela me alertou numa tarde com um olhar penetrante. Não é ameaça minha, é assim que funciona. Quem desperta essas forças não pode mais fingir que elas não existem. Aquilo me deu um frio na barriga, mas eu já estava viciado nos resultados que estava tendo, porque realmente minha vida profissional começou a melhorar. Apareceram 2 clientes novos pedindo criação de logotipos. Um deles me pagou R$3 mil adiantado, valor que eu não via há meses. Era como se uma porta tivesse se aberto no universo. Carmen dizia que era proteção espiritual, funcionando a meu favor. As sessões de sábado se tornaram obrigatórias na minha agenda. Carmen me ensinou a fazer oferendas de agradecimento para manter a proteção ativa. Começou simples: flores, frutas, velas, mas ela sempre dizia que, quanto maior o pedido, maior deve ser a oferenda.
O grupo virou minha nova família. Era o único lugar onde me sentia verdadeiramente aceito. No final de fevereiro, Carmen me disse que eu estava pronto para conhecer sua guia espiritual pessoal. Explicou que cada pessoa tem uma entidade específica que a acompanha e protege. A sua está ansiosa para se apresentar, disse com aquele sorriso misterioso. Esta noite, quando você dormir, ela vai aparecer nos seus sonhos. Esteja preparado para recebê-la de coração aberto. Naquela noite de 28 de fevereiro de 2019, tive o sonho mais intenso da minha vida. Acordei no meio da madrugada com o coração disparado e uma sensação que nunca tinha experimentado antes. Não era um sonho comum. Era como se tivesse realmente estado em outro lugar, com uma pessoa real. Uma mulher que disse se chamar Mariana. Ela apareceu num quarto que não reconheci, todo decorado em tons de vermelho e dourado, com espelhos nas paredes. Mariana tinha cabelos longos e negros, olhos escuros como carvão, e usava um vestido vermelho, justo que marcava perfeitamente seu corpo. Sua pele era morena, lisa como seda. Quando sorria, seus dentes eram perfeitamente brancos, mas havia algo hipnotizante naquele sorriso. Marcos, finalmente nos encontramos. Ela disse com uma voz suave e sedutora. Eu sou sua guia espiritual. Estou aqui para te proteger e te dar tudo o que você sempre desejou. Ela se aproximou devagar, seus movimentos eram graciosos como uma dança. Senti uma atração magnética por ela, como se fosse impossível desviar o olhar do seu rosto. Mariana me tocou no rosto com delicadeza e disse: Você é meu escolhido, Marcos. Entre todos os homens do mundo, eu escolhi você para ser meu companheiro espiritual. Suas palavras me encheram de um orgulho estranho. Depois de tantas rejeições na vida, alguém finalmente me queria, me escolhia. Me espere no mundo físico. Ela sussurrou no meu ouvido antes de me beijar. Acordei às 4 horas da manhã completamente excitado e confuso ao mesmo tempo. Meu coração batia forte e eu sentia como se realmente tivesse estado com uma mulher. Mas o mais estranho foi o que encontrei quando levantei da cama. Havia um perfume doce no quarto, um cheiro floral que definitivamente não era meu. E no travesseiro, fios de cabelos longos e escuros que não eram meus. Peguei os fios de cabelo com as mãos tremendo. Eram reais, poderia jurar. Lisos, sedosos, com aquele cheiro do perfume. Como isso era possível? Será que alguém tinha entrado no meu apartamento durante a noite? Verifiquei todas as portas e janelas, tudo trancado, não havia sinais de arrombamento. Aqueles cabelos tinham aparecido do nada. No peito, descobri 3 arranhões finos que não estavam lá quando fui dormir. Eram superficiais, mas bem visíveis, como se alguém tivesse passado as unhas de leve na minha pele. Fiquei olhando no espelho, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Seria possível que Mariana fosse real? Que de alguma forma ela tivesse me tocado durante o sonho? Durante o dia não consegui me concentrar em nada. Minha cabeça só pensava nela, no rosto perfeito, no corpo, na voz sedutora. Tentei trabalhar num projeto para um cliente, mas sem querer comecei a desenhar o rosto da Mariana. Fiz isso várias vezes sem perceber. Era como se minhas mãos tivessem vontade própria, desenhando aqueles olhos hipnotizantes de memória. No escritório que divido com outros freelancers, a Patrícia comentou: Marcos, você está diferente hoje. Parece obcecado por alguma mulher. Não para de desenhar o mesmo rosto. Tentei disfarçar, mas era verdade. Não conseguia parar de pensar na Mariana. Sentia uma excitação constante, como se meu corpo estivesse esperando por ela o tempo todo. À noite liguei para Carmen para contar sobre o sonho. Ela ficou muito animada. Que maravilha, filho! Mariana é uma pombagira muito poderosa. Ela escolheu você para ser o canal dela no mundo físico. Explicou que pombagira é um tipo de entidade feminina que ajuda em questões amorosas e profissionais. É normal sentir atração por ela.
Faz parte do processo. Mas os cabelos no travesseiro, os arranhões... Como isso é possível? Perguntei, ainda confuso. Carmen riu como se fosse óbvio. No mundo espiritual, não existem barreiras físicas, Marcos. Mariana pode se materializar parcialmente quando a conexão é forte. Isso mostra que vocês têm uma ligação especial. Você deveria se sentir honrado. Naquela noite, antes de dormir, arrumei meu quarto de uma forma diferente. Coloquei uma vela vermelha na mesinha de cabeceira, como Carmen tinha sugerido. Para ela saber que você está receptivo, tinha dito. Deitei na cama com uma expectativa imensa. Queria muito encontrar Mariana novamente. Não sabia que estava prestes a entrar numa obsessão que mudaria completamente minha vida. Os encontros com Mariana nos sonhos se tornaram mais frequentes durante o mês de março. Toda noite, ela aparecia, sempre naquele quarto vermelho, sempre me seduzindo com palavras doces e toques que pareciam reais demais. Mas começaram a acontecer coisas estranhas na minha vida real que me deixavam cada vez mais confuso. A primeira foi quando acordei numa manhã já vestido com roupas que não lembrava de ter colocado. Era uma camisa preta justa ao corpo e uma calça também preta que nem sabia que tinha no guarda-roupa. Fiquei parado na frente do espelho, tentando lembrar de quando tinha me vestido assim. A última lembrança era de ter ido dormir apenas de cueca. Como diabos estava com aquelas roupas? E o mais estranho, elas pareciam ter sido escolhidas especificamente para me deixar mais atraente. Na semana seguinte, ao abrir meu armário para escolher uma roupa, encontrei peças que definitivamente não eram minhas. Tinha 3 calcinhas, de renda vermelha e preta, ainda com cheiro de perfume feminino, o mesmo perfume doce que sentia no quarto após os sonhos com Mariana. Fiquei gelado olhando para aquelas peças íntimas. Como tinham parado ali? Quem tinha entrado na minha casa? Comecei a receber pacotes pelos correios que não lembrava de ter pedido. O primeiro chegou numa terça-feira. Uma caixa com uma corrente dourada grossa e 2 anéis com símbolos estranhos gravados. O segundo pacote veio com 3 camisas vermelhas justas e uma calça de couro preta. Quando verifiquei meu cartão de crédito, as compras estavam lá, feitas durante a madrugada, nos horários que eu supostamente estava dormindo. Tentei me livrar daquelas roupas estranhas. Peguei tudo e coloquei num saco de lixo, incluindo as calcinhas misteriosas. Levei até o container de lixo do prédio e joguei fora com minhas próprias mãos. No dia seguinte, quando abri o guarda-roupa, todas as peças estavam lá novamente, lavadas, passadas e organizadas perfeitamente, como se nunca tivessem saído de lá. Minha mãe, Dona Sandra, veio me visitar numa tarde de sábado e ficou chocada quando viu meu armário. "Marcos, que roupas são essas? Você nunca se vestiu." "Assim na vida!" ela disse, mexendo nas camisas justas e nas correntes. "E essa lingerie feminina? Filho, você está morando com alguma mulher e não me contou?" Seu tom era de preocupação genuína. Inventei uma mentira na hora. "Ah, mãe, é uma fase artística. Minha. Estou trabalhando com moda agora, preciso entender diferentes estilos." Ela me olhou desconfiada. "Fase artística, Marcos? Você parece outra pessoa. Até seu jeito de falar mudou. Está mais... não sei como explicar. Mais sensual?" Realmente, até eu mesmo notava que minha personalidade estava diferente. A obsessão pelas roupas vermelhas e pretas foi crescendo. Durante o dia, sentia uma vontade irresistível de usar apenas essas cores. Era como se as outras roupas do meu armário não servissem mais para mim. Quando colocava uma camisa azul ou branca, me sentia desconfortável, como se estivesse usando algo que não combinava com quem eu estava me tornando. Os colegas do escritório compartilhado começaram a comentar sobre minha mudança visual. "Marcos, você está num estilo bem diferente ultimamente", disse o Fernando, um publicitário que trabalha na mesa ao lado. "Parece que está se arrumando para impressionar alguém especial. Tem alguma namorada nova?"
Eu apenas sorria sem responder, porque nem eu mesmo entendia o que estava acontecendo. Uma noite, depois de um sonho particularmente intenso com Mariana, acordei usando uma das calcinhas vermelhas por baixo da minha roupa normal. Fiquei desesperado. Como isso era possível? Não havia nenhuma explicação lógica para estar usando uma peça íntima feminina. Era como se alguém tivesse me vestido durante o sono, ou como se eu mesmo tivesse feito isso inconsciente. Comecei a desenvolver uma ligação emocional estranha com essas roupas. Quando tocava nas camisas vermelhas ou nas correntes, sentia uma sensação de prazer, como se elas fossem extensões do meu próprio corpo. Era viciante. Quanto mais usava, mais queria usar. Era como se cada peça me conectasse mais profundamente com Mariana nos sonhos. Uma manhã, acordei e encontrei um bilhete manuscrito em cima da cômoda. A letra era delicada, feminina. Vista-se sempre assim para mim, meu amor. Você fica irresistível quando obedece aos meus desejos. Com amor, Mariana. Minha mão tremia segurando aquele papel. Era real. Ela realmente estava interferindo na minha vida física, mas ao mesmo tempo me sentia escolhido, especial, desejado como nunca antes. Durante o mês de abril de 2019, meu apartamento começou a apresentar fenômenos que não conseguia explicar de forma racional. O primeiro sinal estranho foi quando comecei a acordar em lugares diferentes da casa, sem lembrar de ter saído da cama. Numa manhã, acordei no sofá da sala, noutra no chão do banheiro, sempre com a sensação de ter sido carregado durante o sono. Os objetos começaram a mudar de lugar sozinhos. Deixava a escova de dente no banheiro e encontrava na geladeira na manhã seguinte. Minhas chaves apareciam dentro dos sapatos. O controle remoto da televisão estava sempre em locais impossíveis, como dentro do forno ou no armário do quarto. No início pensei que era distração minha, mas acontecia todo santo dia. O mais perturbador foi quando comecei a tirar selfies e descobri que apareciam coisas estranhas nas fotos. Na maioria das imagens, havia uma sombra de figura feminina atrás de mim, mesmo quando eu tinha certeza de estar sozinho no apartamento. A sombra tinha cabelos longos e usava vestido. Era muito parecida com Mariana dos meus sonhos. Apaguei essas fotos rapidamente, com medo. Meu gato Mimi, que sempre foi dócil e carinhoso, começou a se comportar de forma agressiva. Ficava encolhido nos cantos, rosnando para espaços vazios, como se visse algo que eu não conseguia enxergar. Uma noite acordei com ele miando desesperadamente no corredor, olhando fixamente para o teto. Quando acendi a luz, ele correu se esconder embaixo da cama. No dia 15 de abril, Mimi desapareceu completamente. Procurei por todo o apartamento. Verifiquei se alguma porta ou janela estava aberta. Nada. Ele simplesmente sumiu do nada. Fiquei 5 dias desesperado, colando cartazes pela vizinhança, perguntando para todos se tinham visto meu gato. Cheguei a pensar que alguém tinha roubado ou que ele tinha morrido. No 5º dia, Mimi apareceu no corredor como se nada tivesse acontecido, mas quando me aproximei para pegá-lo no colo, levei o maior susto da minha vida. Alguém tinha cortado o pelo dele, formando símbolos estranhos nas costas e na barriga. Eram desenhos geométricos que pareciam muito com aqueles que eu desenhava inconscientemente durante as sessões na casa da Carmen. A vizinha do apartamento ao lado, Dona Maria, uma senhora de 70 anos muito religiosa, começou a me procurar quase todo dia com reclamações. "Marcos, que mulher é essa que grita no seu apartamento de madrugada?" Ela perguntava irritada. "Ela fala numa língua esquisita e acorda todo mundo do prédio." Eu jurava que morava sozinho, mas ela insistia que ouvia vozes femininas vindas do meu apartamento. "Ontem à noite foram 3 horas de gritaria." Dona Maria continuava. "Parecia que tinha uma discussão muito feia acontecendo aí dentro. E aquele cheiro doce que sai pela fresta da porta.
Que perfume é esse que vocês usam? Fiquei confuso porque eu realmente não ouvia nada durante a noite. Dormia profundamente e acordava descansado, sem lembrar de barulho algum. Outros vizinhos começaram a reclamar também. O síndico do prédio, seu Joaquim, me chamou para uma conversa. Rapaz, está tendo muita reclamação sobre seu apartamento. Dizem que tem barulho de móveis sendo arrastados, música alta, gente conversando em língua estrangeira. Eu não entendia nada, porque durante o dia meu apartamento estava sempre silencioso. Instalei um aplicativo no celular para gravar os sons do apartamento durante a noite. Na primeira gravação, quase enlouqueci. Das 2 às 4 horas da manhã, havia realmente vozes. Uma feminina que falava numa língua que não reconheci e outra que parecia ser minha própria voz respondendo. Era impossível. Eu estava dormindo profundamente durante esse horário. Na gravação, minha voz dizia coisas como: "Sim, minha rainha, faço tudo o que você quiser. Sou seu para sempre." A voz feminina ria e dava ordens que não conseguia entender completamente. Ouvi a gravação umas 10 vezes, tentando me lembrar de alguma coisa. Mas não tinha nenhuma lembrança daquelas conversas. Era como se outra pessoa estivesse usando minha voz. O apartamento também começou a ter cheiros estranhos, que apareciam e sumiam do nada. Às vezes, sentia um perfume floral intenso. Outras vezes, um cheiro de incenso queimado. E algumas vezes, algo que parecia sangue misturado com rosas. Ventilei todos os cômodos, usei produtos de limpeza, mas os cheiros voltavam sempre, principalmente durante a madrugada. No início de maio de 2019, recebi uma ligação da Ana que me deixou completamente assustado. "Marcos, você precisa saber o que aconteceu com o Roberto", ela disse com a voz trêmula. "Ele foi internado no Hospital Juliano Moreira ontem à noite. A família dele me ligou porque sabiam que ele frequentava o grupo da Carmen." Senti um frio na barriga. Roberto sempre pareceu o mais equilibrado de todos nós. Ana me contou que Roberto tinha começado a apresentar comportamentos estranhos nas últimas 2 semanas. Ele ligava para a ex-esposa no meio da madrugada, dizendo que uma mulher não o deixava dormir. Ela explicou. Chegou a aparecer na casa dela às 3 horas da manhã, todo arranhado, implorando para que ela o deixasse entrar, porque ela estava perseguindo ele. A ex-mulher dele ficou com medo e chamou a família. Decidi ir visitar Roberto no hospital na tarde seguinte. O Hospital Juliano Moreira fica no bairro de Narandiba e é conhecido por tratar casos psiquiátricos graves. Quando cheguei lá, tive que passar por várias portas de segurança até chegar na ala onde ele estava internado. O ambiente era pesado, com aquele cheiro de hospital misturado com desinfetante. Encontrei Roberto numa sala pequena, sentado numa cadeira de plástico, olhando para a parede. Quando me viu, começou a chorar desesperadamente. "Marcos, ela não me larga. Ela diz que sou dela para sempre." Fiquei chocado com a aparência dele. O empresário confiante que eu conhecia estava magro, com olheiras profundas e um olhar perdido, que me assustou. Roberto levantou a camisa e me mostrou arranhões por todo o tórax e costas. Mas não eram arranhões normais. Eles formavam palavras numa língua que eu não conhecia. "Vê como meu corpo está marcado?" ele disse tremendo. "Toda noite ela vem e escreve coisas na minha pele. Os médicos dizem que sou eu mesmo que me arranho, mas eu juro que é ela. As marcas eram profundas demais para serem auto-infligidas." "Quem é ela, Roberto?" perguntei, embora desconfiasse da resposta. "Uma mulher linda de cabelos pretos que usa vestido vermelho." Ele respondeu me olhando nos olhos. "Ela diz que se chama Carla ou Clara. Não Mariana, sim Mariana. Ela aparece nos meus sonhos, me seduz e depois não me deixa mais em paz." Meu sangue gelou. Era a mesma Mariana dos meus sonhos. Roberto continuou falando de forma desesperada. "No começo era bom, Marcos.
Ela me dava força nos negócios, me ajudava a fechar contratos, mas depois começou a ficar possessiva, ciumenta. Dizia que eu não podia ficar com mais nenhuma mulher, que pertencia só a ela. Quando tentei parar de sonhar com ela, as coisas pioraram muito. Perguntei como ele tinha tentado se livrar dela. Parei de ir nas sessões da Carmen, joguei fora todos os objetos esotéricos, até mudei de apartamento, ele contou. Mas não adiantou nada. Ela me seguiu para onde quer que eu fosse, dizia que tinha feito um pacto comigo e que não podia quebrar. Começou a me machucar fisicamente, acordava todo dia com novos arranhões. A enfermeira veio avisar que o horário de visita estava acabando. Roberto me segurou pelo braço com força. Marcos, sai desse grupo enquanto é tempo. A Carmen não é uma vovozinha inofensiva. Ela entrega as pessoas para esses demônios. Você também tem uma, não tem? Nos seus sonhos, confirmei com a cabeça, sentindo um medo crescente. Então você está em perigo, muito perigo. No caminho para casa, meu celular tocou. Era a Ana, mas sua voz estava irreconhecível. Marcos, preciso de ajuda. Não consigo mais dormir. Ela está aqui comigo agora mesmo. Ouvi barulhos estranhos ao fundo, como móveis caindo. Ana, onde você está? Perguntei desesperado. Em casa, mas ela não para de mexer nas minhas coisas. Quebrou todos os espelhos. Marcos, ela está... A ligação caiu. Tentei ligar de volta várias vezes, mas o telefone da Ana só dava ocupado. Passei na casa dela no dia seguinte, mas não consegui falar com ninguém. Os vizinhos disseram que ela tinha saído durante a madrugada, carregando uma mala. Ninguém sabia para onde tinha ido. Ana simplesmente desapareceu da minha vida de uma hora para outra, deixando apenas o medo de que ela tivesse tido o mesmo destino que Roberto. Naquela noite, comecei a sentir os primeiros sintomas que Roberto tinha descrito. Acordei com arranhões novos no braço. Tive insônia pela primeira vez em meses e senti uma paranoia constante de estar sendo observado. Mariana apareceu no sonho mais agressiva que o normal. Você andou conversando sobre mim com outras pessoas, Marcos. Isso me deixa muito ciumenta. Acordei com medo pela primeira vez desde que começamos a nos encontrar. No final de maio de 2019, depois do que aconteceu com Roberto e o desaparecimento da Ana, procurei Carmen para entender melhor o que estava acontecendo. Encontrei-a na livraria mais séria do que nunca. Marcos, você precisa fortalecer sua ligação espiritual com Mariana, ela disse sem rodeios. Ela está ficando impaciente porque você não está se entregando completamente para ela. Carmen explicou que Roberto e Ana tinham falhado porque tentaram resistir às suas entidades. Quando você desperta uma força espiritual dessa magnitude, não pode mais voltar atrás. Ela falou com aquele olhar penetrante. Mariana é uma pombagira muito poderosa e ela escolheu você, mas agora precisa de uma oferenda especial para selar definitivamente a ligação entre vocês. Que tipo de oferenda? Perguntei com uma mistura de curiosidade e receio. Carmen se aproximou e baixou a voz. Ela pediu algo muito específico. Precisa de peças íntimas femininas que foram usadas por uma mulher e 7 gotas do seu sangue misturadas com mel. Fiquei perturbado com o pedido. Era muito mais macabro do que as oferendas simples que eu estava acostumado a fazer. Onde vou conseguir calcinha usada de mulher? Perguntei constrangido. Carmen sorriu de forma maliciosa. Você tem prima, irmã, alguma amiga próxima? Tem que ser de alguém que tenha confiança em você para que a energia seja pura. A ideia de roubar roupa íntima de alguém da família me causava nojo, mas Carmen insistia que era necessário para minha proteção espiritual. Passei uma semana inteira pensando naquele pedido. A obsessão por Mariana tinha se tornado insuportável. Ela aparecia nos sonhos mais sedutora que nunca, mas também mais exigente. Quando você vai me dar a oferenda que pedi? Ela perguntava toda noite. Estou esperando há muito tempo, meu amor. Não me faça esperar mais. Sua voz doce escondia uma ameaça que me deixava nervoso.
A oportunidade surgiu num domingo, quando fui almoçar na casa da minha tia Rosa. Minha prima Carla, de 25 anos, estava lá com o namorado. Durante o almoço, notei que ela havia deixado uma sacola com roupas sujas no banheiro da casa. Meu coração bateu forte. Ali estava a solução para meu problema. Senti nojo de mim mesmo, mas a obsessão era mais forte. Quando todos estavam distraídos na sala assistindo televisão, entrei no banheiro e vasculhei a sacola da Carla. Encontrei uma calcinha de renda azul que claramente havia sido usada. Minhas mãos tremiam quando coloquei a peça dentro da minha mochila. Sentia como se estivesse cometendo o pior crime da minha vida. Mas não conseguia resistir à necessidade de agradar Mariana. Carmen marcou a oferenda para uma encruzilhada no Rio Vermelho, exatamente às 23h47 da terça-feira seguinte. Esse é o horário que Mariana especificou. Ela explicou. Tem que ser pontual. Leve a calcinha, uma vela vermelha, mel e uma agulha esterilizada para tirar seu sangue. O ritual parecia muito mais sério e perigoso que tudo que tinha feito antes. Cheguei na encruzilhada alguns minutos antes do horário marcado. Era uma noite sem lua, muito escura e silenciosa. Coloquei a calcinha da Carla no centro da encruzilhada. Acendi a vela vermelha e me preparei para cortar o dedo com a agulha. Naquele momento, senti presenças me observando das sombras. Tinha certeza de que não estava sozinho naquele lugar. Quando cortei o indicador e deixei o sangue pingar sobre a calcinha misturado com mel, ouvi risadas femininas vindas do vento. Eram várias vozes diferentes, como se houvesse um grupo de mulheres invisíveis ao meu redor. A vela começou a tremeluzir sem que houvesse brisa e senti um frio intenso subir pelas minhas pernas. Algo muito poderoso estava acontecendo ali. A ferida no meu dedo não parava de sangrar. Mesmo depois de 3 horas em casa, continuava pingando como se a agulha tivesse cortado uma veia. Tive que fazer curativo várias vezes durante a madrugada. Quando finalmente consegui dormir, tive o sonho mais intenso da minha vida com Mariana. Ela estava mais real que nunca e pela primeira vez me tocou intimamente de forma que senti no mundo físico. Acordei na manhã seguinte com o nome Mariana arranhado no meu peito. As letras eram profundas, feitas com unhas e sangravam um pouco. Não tinha nenhuma lembrança de ter me machucado. Além disso, senti como se tivesse sido tocado intimamente por alguém durante toda a noite. Meu corpo tinha sinais físicos de atividade sexual, mas eu sabia que tinha dormido sozinho. Era impossível, mas estava acontecendo. A partir de junho de 2019, minha vida se tornou um pesadelo acordado. Depois daquela oferenda na encruzilhada, as coisas escalaram de uma forma que eu não conseguia mais controlar. Os sonhos com Mariana se tornaram mais intensos, mas também mais perturbadores. Ela começou a fazer exigências impossíveis e a demonstrar ciúmes de qualquer mulher que eu conversasse durante o dia. Tentei me afastar de todo aquele mundo esotérico. Peguei todos os objetos relacionados à bruxaria que tinha em casa. As velas, os incensos, o baralho de tarô, os anéis com símbolos estranhos e coloquei tudo numa sacola para queimar. Levei até um terreno baldio perto do meu prédio e ateei fogo em tudo. Senti um alívio momentâneo vendo aqueles objetos virando cinzas. Na manhã seguinte, quando abri o armário para me vestir, quase desmaiei. Todos os objetos que tinha queimado estavam lá, organizados perfeitamente na prateleira, como se nunca tivessem saído de casa. As velas estavam intactas, o baralho de tarô sem nenhuma marca de queimadura, os anéis brilhando como se fossem novos. Era impossível. Eu mesmo tinha visto eles virando cinzas. Procurei ajuda profissional e marquei consulta com um psicólogo, o Dr. Henrique, que tinha consultório na Barra.
Pensei que talvez fosse algum tipo de surto psicótico ou estresse pós-traumático. Na primeira sessão, tentei explicar sobre os sonhos, as alucinações, a sensação de estar sendo controlado por uma força externa. Dr. Henrique me ouvia com atenção, fazendo anotações. Durante a terceira sessão, aconteceu algo que me deixou aterrorizado. Estávamos conversando normalmente quando o Dr. Henrique parou de falar no meio de uma frase. Seus olhos ficaram completamente negros e sua voz mudou para um tom feminino. Você não pode fugir de mim, Marcos. Pertence a mim para sempre. Era a voz da Mariana saindo da boca do psicólogo. Saí correndo do consultório sem olhar para trás. Dr. Henrique me ligou no dia seguinte, dizendo que eu tinha saído muito abruptamente da sessão e perguntando se estava me sentindo bem. Ele não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Quando contei sobre a voz feminina, ele sugeriu que eu estava tendo alucinações auditivas e receitou ansiolíticos. Tentei dormir na casa do meu amigo de infância, o Paulo, pensando que mudando de ambiente conseguiria escapar dos sonhos com Mariana. Paulo mora num apartamento no Pituba e aceitou me receber quando expliquei que estava passando por uma fase difícil. Claro, cara, fica aqui o tempo que precisar, ele disse solidário. Na primeira noite na casa do Paulo, Mariana apareceu no sonho mais furiosa do que nunca. Você acha que pode se esconder de mim? Ela gritava. Eu vou onde você estiver, não importa o lugar. No sonho, ela me mostrou imagens do apartamento do Paulo, descrevendo cada cômodo em detalhes. Como ela podia conhecer um lugar onde nunca tinha estado? Paulo me acordou no meio da madrugada assustado. Marcos, você estava gritando dormindo. Falava com uma mulher, dizia que não queria mais fazer o que ela estava pedindo. Fiquei envergonhado. Até dormindo eu estava conversando com ela. E tem outro detalhe estranho, Paulo continuou. Senti um perfume feminino muito forte no quarto. Você está usando algum perfume diferente? Em 2 semanas, perdi 15 quilos. Não conseguia comer direito porque sentia náuseas constantes. Minha mãe ficou desesperada quando me viu. Marcos, você está parecendo um esqueleto. O que está acontecendo com você? Inventei uma desculpa sobre estresse no trabalho, mas ela não acreditou. Filho, você precisa de ajuda médica. Assim você vai morrer. A insônia tomou conta da minha vida. Tinha medo de dormir porque sabia que Mariana estaria me esperando. Tomava café em excesso, usava qualquer artifício para me manter acordado. Mas quando o cansaço vencia, os sonhos eram piores que nunca. Ela me ameaçava, dizia que se eu não obedecesse, faria coisas terríveis com as pessoas que eu amava. Uma noite, no desespero total, fui até a janela do meu apartamento no 8º andar, pensando em pular. A dor emocional era tanta que a morte parecia ser a única saída. Estava com uma perna já para fora da janela quando ouvi uma voz clara na minha mente. Se você se matar, sua alma será minha para sempre. Na morte, você não terá como fugir de mim. Nesse momento de desespero absoluto, uma lembrança da minha infância veio à mente. Minha avó Teresa, que já tinha morrido há 5 anos, sempre rezava o terço toda noite antes de dormir. Ela dizia que a oração era uma proteção contra as forças do mal. Pela primeira vez em meses, chorei de verdade. Lágrimas de medo, de arrependimento, de saudade de quando minha vida era normal. No dia 10 de julho de 2019, eu estava caminhando pelas ruas do centro de Salvador como um zumbi. Tinha perdido mais peso, estava com olheiras profundas e uma aparência que assustava qualquer pessoa que me via. Foi então que encontrei João, meu amigo de infância, saindo de uma padaria na Rua Chile. Quando ele me viu, ficou chocado. Marcos, cara, o que aconteceu com você? João e eu éramos muito próximos na época de escola, mas nos afastamos quando ele se tornou cristão evangélico há alguns anos. Sempre achei que ele tinha virado fanático religioso,
mas naquele momento sua presença me trouxe uma sensação estranha de segurança. João, estou passando por uma fase muito difícil, consegui dizer com a voz fraca. Não sei mais o que fazer da vida. Ele me olhou com uma preocupação genuína que não via nos olhos de ninguém há meses. Marcos, você está com uma aparência terrível. Parece que está doente, ou pior. João se aproximou e baixou a voz. Cara, sei que você pode achar loucura, mas você está com uma aparência de quem está sendo atacado espiritualmente. Já vi casos parecidos na igreja. Normalmente eu riria de um comentário desses, mas, depois de tudo que tinha vivido, as palavras dele fizeram sentido. Atacado espiritualmente? Perguntei interessado. João confirmou com a cabeça. Sim, cara, você mexeu com alguma coisa que não devia? Macumba, espiritismo, essas coisas? Contei rapidamente sobre o grupo da Carmen, sobre Mariana, sobre os fenômenos estranhos. Marcos, você está possuído. Isso não é brincadeira, cara. João disse com urgência. Vem comigo agora. Não posso te deixar assim. Ele praticamente me arrastou pela rua. Vamos para onde? Perguntei, resistindo um pouco. Para a Igreja do Senhor do Bonfim. Tem um culto de libertação hoje à noite, mas primeiro vamos orar na igreja mesmo. Quando chegamos na frente da famosa Igreja do Senhor do Bonfim, senti uma resistência física estranha. Era como se algo me empurrasse para longe daquele lugar. Meus pés pareciam pesados, meu coração disparou e comecei a sentir náuseas. João, não estou me sentindo bem. Acho melhor ir embora. Tentei argumentar, mas ele segurou meu braço. É exatamente por isso que você precisa entrar aí. Subimos as escadas da igreja com dificuldade. A cada degrau que subia, a resistência aumentava. Sentia como se alguém invisível estivesse me puxando para trás. Quando finalmente entramos no templo, a sensação foi indescritível. Era como se houvesse duas forças opostas brigando dentro do meu peito. Uma querendo me fazer sair correndo, outra me acalmando. João me levou até um banco na frente e se ajoelhou ao meu lado. Marcos, vou orar por você agora. Só fica quieto e deixa Deus agir. Ele começou a orar em voz baixa, pedindo proteção divina, falando sobre o sangue de Jesus, coisas que eu nunca tinha levado a sério. Mas enquanto ele orava, senti uma presença diferente se aproximando. Algo bom, acolhedor. De repente, uma luz dourada começou a me envolver. Era visível, real, como se alguém tivesse acendido um holofote em cima de mim. Junto com a luz, veio uma sensação de paz que eu não sentia há meses. Era como se um peso gigantesco estivesse saindo dos meus ombros. Comecei a chorar sem conseguir parar. Lágrimas de alívio, de gratidão. Foi então que ouvi a voz. Não era uma voz audível como a da Mariana. Era algo que falava diretamente no meu coração, mas tão claro quanto se alguém estivesse falando no meu ouvido. Filho, Mariana é um demônio íncubo que quer roubar sua alma. Ela se disfarçou de guia espiritual para te enganar. Eu sou Jesus Cristo e vim te salvar se você quiser. A revelação foi como um soco no estômago. Tudo fez sentido de uma vez. A sedução, os fenômenos estranhos, a obsessão, o descontrole da minha vida. Mariana nunca foi uma guia espiritual. Era um demônio usando minha sexualidade para me destruir. Senhor, me ajuda. Foi tudo que consegui dizer entre os soluços. Não quero mais viver essa vida. Me liberta dessa prisão. Presença amorosa se intensificou ao redor de mim. Senti um calor gostoso no peito, como se alguém estivesse me abraçando por dentro. Eu te perdoo, filho. Você foi enganado, não escolheu isso conscientemente, mas agora precisa renunciar a essa ligação e me escolher como seu Senhor. Era incrível. Depois de meses sendo ameaçado e controlado por Mariana, finalmente alguém me oferecia uma escolha livre. Pela primeira vez em 4 meses, passei uma noite inteira dormindo em paz absoluta.
Não tive nenhum sonho com Mariana, não acordei com arranhões, não senti presenças estranhas no quarto. Era como se uma proteção invisível tivesse sido colocada ao meu redor. João dormiu no meu apartamento para me fazer companhia. E pela manhã comentou: "Cara, você dormiu como uma criança." E aquele perfume estranho que sempre tinha aqui sumiu completamente. No dia seguinte ao encontro na Igreja do Senhor do Bonfim, João me levou para conhecer o pastor Antônio da Igreja Batista da Pituba. Era um homem de uns 50 anos, com experiência em casos de libertação espiritual. Quando contei minha história completa para ele, desde o início com a Carmen até os sonhos com Mariana, ele balançou a cabeça com conhecimento de causa. "Marcos, você não é o primeiro caso assim que eu atendo. Demônios íncubos são mais comuns do que as pessoas imaginam." Pastor Antônio me explicou que seria necessário um processo de libertação que poderia levar várias sessões. "Não, vai ser fácil, filho. Essa entidade não vai querer sair da sua vida sem lutar. Ela investiu muito tempo em você." Marcamos a primeira sessão para aquela mesma noite. "Traga todos os objetos relacionados ao ocultismo que ainda tem em casa. Vamos queimar tudo na presença de Deus." Levei uma sacola cheia dos objetos que sempre retornavam misteriosamente. Velas, incensos, anéis, o baralho de tarô, as roupas estranhas. Pastor Antônio orou sobre cada item antes de colocar no fogo. "Em nome de Jesus Cristo, eu quebro todo. Pacto que foi feito com estas coisas", ele declarava. Desta vez, quando os objetos queimaram, não voltaram mais. Era como se o poder que os fazia retornar tivesse sido quebrado. A primeira noite após a sessão foi terrível. Mariana apareceu no sonho mais furiosa do que eu jamais tinha visto. "Você assinou um pacto de sangue comigo na encruzilhada", ela gritava com os olhos vermelhos de raiva. "Não pode quebrar o que foi selado com seu próprio sangue. Você me pertence para sempre." Seu rosto angelical se transformou numa máscara demoníaca assustadora, mas desta vez eu estava preparado. "Em nome de Jesus Cristo, eu quebro qualquer pacto que fiz contigo", gritei no sonho. "Renuncio a toda ligação espiritual. Você não tem mais poder sobre mim." Mariana começou a gritar de uma forma ensurdecedora, se contorcendo como se estivesse sendo queimada. Lentamente sua figura foi se desfazendo até desaparecer completamente. Acordei em paz. As sessões de libertação continuaram por 2 semanas. Pastor Antônio me ensinou versículos bíblicos para decorar e usar como arma espiritual. A palavra de Deus tem poder contra qualquer força demoníaca, ele me explicava. Aprendi a orar, a resistir às tentações, a reconhecer quando estava sendo atacado espiritualmente. Era como se estivesse aprendendo a me defender numa guerra que nem sabia que existia. Tive 3 recaídas durante o processo. A primeira foi uma semana depois da libertação inicial. Senti uma vontade irresistível de voltar à livraria da Carmen. Cheguei até a porta do estabelecimento, mas quando ia entrar, lembrei dos versículos que pastor Antônio tinha me ensinado. Comecei a recitar em voz alta: "Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo." A vontade passou imediatamente. A segunda recaída foi mais sutil. Comecei a sentir saudades dos sonhos com Mariana, da sensação de ser desejado e especial. Era como se minha mente tentasse romantizar o que tinha vivido. João percebeu minha mudança de humor e me levou de volta ao pastor Antônio. "É normal sentir isso, Marcos. Você foi viciado espiritualmente. Como qualquer vício, tem abstinência. A terceira e última recaída aconteceu 1 mês depois. Estava passando pelo Pelourinho quando vi Carmen na porta da livraria. Ela acenou para mim com aquele sorriso maternal de sempre. "Marcos, filho, você está com uma aparência péssima. Volta para casa. Mariana está com saudades." Por um momento quase cedi. Mas então lembrei de Roberto no hospital psiquiátrico e do desaparecimento da Ana. Minha mãe, Dona Sandra, foi a primeira a notar minha transformação. "Marcos, meu filho voltou."
ela disse chorando quando me viu recuperado. Não sei o que aconteceu, mas você está com os olhos brilhando de novo, engordou, está sorrindo. Realmente, em 2 meses, recuperei o peso perdido. A insônia desapareceu e voltei a ter prazer em coisas simples da vida. Conheci Priscila num evento da igreja 3 meses depois da libertação. Era uma moça cristã de 26 anos, professora de escola dominical, com um coração puro que me conquistou pela simplicidade. Nosso relacionamento foi completamente diferente de tudo que já tinha vivido, baseado no respeito, no carinho genuíno, sem obsessões ou paixões doentias. Nos casamos 1 ano depois. Hoje trabalho criando materiais gráficos exclusivamente para igrejas e ministérios cristãos. É incrível como meu talento artístico floresceu quando parou de ser influenciado por forças demoníacas. Tenho uma filha linda de 2 anos, a Sara, e nunca mais tive sonhos eróticos perturbadores. Durmo em paz todas as noites ao lado da minha esposa. Soube através de conhecidos que Ana foi encontrada morta em sua casa 6 meses depois do nosso último contato. A causa da morte foi registrada como desconhecida pelos médicos legistas. Ela estava sozinha, sem sinais de violência, mas com expressão de terror no rosto. Isso me confirmou que consegui escapar de algo que poderia ter me matado. Hoje, dedico parte do meu tempo alertando outras pessoas sobre os perigos reais do mundo espiritual.